No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Bom, meus amados, hoje refletindo sobre a frase de um dos maiores pregadores recentes, da história recente da humanidade, um dos maiores evangelistas que este mundo já viu recentemente, o famoso pregador Billy Graham, norte-americano Billy Graham. Ele foi um dos pregadores mais influentes da atualidade, dono de frases impactantes. Eu queria hoje falar sobre uma das frases marcantes deste homem, que ficou marcada na história daqueles que o admiram, que o seguem, enfim, do movimento evangélico no geral, e que poucos dão atenção às suas palavras. É bem verdade que também ele é mais ovacionado e mais admirado e respeitado do que criticado, vamos dizer assim. Quem sou eu para criticar um homem dessa envergadura, vamos dizer assim. Mas ele faleceu recentemente, há um ano atrás, 2 anos mais ou menos, Ele faleceu já aos 99 anos e tem aqueles que o considera que fazia parte do movimento maçônico. Ele, em algum momento, ele dá declarações de que católicos e protestantes, todo mundo está salvo, Então ele entra em contradição em alguns momentos da sua longa caminhada, da sua longa jornada, Foram mais de 50 anos, se não me falha a memória, de pregação. Mas ele disse assim, uma das frases muito marcantes, diz assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Essa é uma das frases mais marcantes do maior pregador da história recente, volto a dizer, o maior evangelista, homem que enchia estádio, que pregava na televisão, era conselheiro especial, particular de muitos presidentes da República, inclusive do Mitt Romney e outros ex-presidentes. Sempre era chamado para dar conselhos, para orientar em momentos difíceis. Volto a dizer, apesar de ter o seu lado maçônico, vamos dizer assim, não posso afirmar se ele era ou se não era, e se era, isso não é problema meu. O que eu quero analisar aqui é uma das frases mais impactantes deste grande pregador, que, no mínimo, chama a atenção, porque ele fala algo profético. Deus usa ele para falar o que está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14 diz: a virgem vai dar luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. E é o que o anjo Gabriel vai dizer para Maria, lá em Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então você vê que Isaías falou, ele cita aqui a mesma coisa que o profeta citou lá há anos, há 800 anos antes. E o Gabriel, e Mateus registra esse fato, provavelmente conversando com a mãe do Senhor Jesus depois, para escrever, teve que as coisas acontecerem para depois serem escritas. E ela relata para Mateus o que aconteceu, o que o anjo falou para ela. E Mateus, como um bom judeu e servo do Altíssimo, conhecia as escrituras de Isaías e entendeu que realmente era uma mensagem importante. Ou seja, Deus virá aqui, Deus conosco. Deus esteve aqui. E o maior pregador
de todos os tempos, e aí não importa se ele é trinitariano, se ele é dualista, se ele é unicista, vai dizer uma frase que reverberou pelo mundo. Quem conhece a história de Billy Graham e conhece as suas frases marcantes, você pode pôr aí no Google aí, frases de Billy Graham. Você vai ver que ele fala exatamente isso. Ele prega a unicidade de Deus e volta a dizer, não importa se ele é maçom, se ele é trinitariano. E aí entra uma coisa muito interessante, digamos que ele seja mesmo lá, tudo isso envolvido com o ocultismo e querendo agradar Mormons, que é as críticas que ele recebe, né? Porque, eu volto a dizer, é um homem muito respeitado, de conduta moral ilibada, pelo menos é o que se prega, o que se sabe, que não há nada que fale da sua conduta. Eu peço você que estiver ouvindo aí pelo YouTube, comente algo a respeito que você sabe dele, é importante. Mas a gente não está aqui para também, né, desonrar a pessoa, até porque o homem já se foi. Essa não é a minha finalidade. A finalidade do programa hoje é falar que que Deus esteve aqui, pisou aqui. E ele usou o maior pregador de todos os tempos, agora, né, moderno, vamos dizer assim, da era atual, contemporâneo nosso. A menos que você tenha 1 ano de idade, 2 anos de idade, você não conhece Billy Graham. E o Senhor Jesus, numa certa oportunidade, disseram, ordene que os seus discípulos calem a boca. E ele falou, olha, em verdade vos digo que se esses calarem a boca, até as pedras clamarão. Deus pode fazer de Abraão suscitar filhos até dessas pedras para falar a minha mensagem. Digamos que ele seja uma pedra viva, né? Que ele tenha sido uma pedra que foi usada para deixar uma fase marcante e impactante para todos aqueles que me criticam aqui, trinitarianos que não aceitam dizer que Deus esteve aqui, que Jesus é Deus. Então vocês ouçam pelo menos o pregador de vocês falar, Deus esteve aqui. Isso foi o maior acontecimento da história. Não é o homem ter pisado na lua, porque é controversa essa questão, se o homem pisou ou não na lua. Isso aí é outro debate longo. Eu acredito que não. Vou logo adiantar para você, eu acredito que não pisou na lua, nunca pisou. Os rastros e as provas de que o homem não tenha pisado lá é muito grande. Embora todo o aparato midiático, toda a estrutura, vamos dizer assim, acadêmica, as faculdades, desde do primário nas escolas, a gente sabe isso nos livros de ciências, apesar de todo esse aparato do sistema, eu acredito que não. Que nesse detalhe, o Billy Graham, né, ele não está aqui defendendo, mas o maior acontecimento da história teria sido esse realmente, da história, que o homem foi lá, um grande feito da história da humanidade. Ele presenciou isso, mas o maior, diz ele, mais importante que isso, é você saber que Deus pisou aqui na terra. Pisou aqui e entregou a sua vida. Deus pisou aqui. Ele não diz o Filho de Deus pisou aqui, diz Deus pisou aqui. Foi usado para trazer uma mensagem para você que a Bíblia fala há muito tempo, muito antes de Billy Graham. Os apóstolos, os profetas, Isaías fala, Deus vai vir aí. Não é? Deus vai vir aí, Jeremias. Mas se, de repente, você quer alguém contemporâneo, alguém com diploma, teologicamente reconhecido, admirado pelos institutos teológicos, pelos grandes pregadores do mundo, eis aí o Billy Graham. Ele falou. Aí vai dizer que o camarada não falou isso. Ele falou, está registrado. É uma das frases mais impactantes do Billy Graham. E faz bem se você prestar atenção no que este pregador, talvez da sua igreja, da sua fé, está falando. E é o que nós passamos aqui dizendo, olha, e nós explicamos aqui no Minuto da Unicidade, os pormenores, os detalhes. Tiramos aqui a dúvida de muitos irmãos que nos acompanham, auxiliamos muitas pessoas com essa mensagem do nome verdadeira. Bem provável que o Billy Graham não parou para se debruçar nos assuntos em si, mas eu tenho certeza absoluta que ele conhecia essa mensagem para falar desta maneira. Ele conhecia sim, e é por isso que nós estamos aqui diuturnamente para dizer que Jesus é Deus,
que esse foi o maior acontecimento da história. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Deus pisou aqui. Não somente isso, se entregou por nós na cruz do Calvário. Eu vou ficando por aqui. Peço com o seu carinho a sua audiência. Agradeço, aliás, as suas orações, o seu apoio, a sua ajuda para que esse programa continue no ar. Obrigado e até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.